Boa tarde, Elton. Boa tarde para você que está acompanhando o programa Bronca Livre. Eu vou conversar com a Roberta. A Roberta, ela nos procurou referente a uma situação envolvendo o seu cão aqui no nosso município. Ela levou ele até um pet shop e, infelizmente, ele veio a óbito. E ela acredita que isso aconteceu devido à negligência do pet shop. Como que aconteceu isso, Roberta? Quantos dias que ele ficou internado nessa clínica? Boa tarde. Ele ficou da quinta-feira, próximo ao horário de almoço, até a terça-feira, próximo também ao horário de almoço, que foi quando eles me deram a notícia que ele tinha vindo a óbito. E ele passou mal e eu levei ele para ter um atendimento. E quando eu cheguei lá, a veterinária falou para mim, olha, ele vai precisar ficar internado, porque o caso dele é grave, porém a gente não sabe o que é, então vamos levar ele para fazer exames. Então, ela direcionou ele para fazer uma bateria de exames e na terça-feira ela me deu a notícia de que... Na terça-feira não, me desculpe, na sexta-feira, um dia seguinte, ela me deu a notícia que ele estava com problemas renais, que o fígado dele não estava mais funcionando, né, o rim também não estava funcionando mais da maneira como deveria, mas que a gente ia fazer o possível, né, para poder tratar dele. Até então, ele estava bebendo água sozinho, né? E ele sempre bebeu muita água e diante do quadro ele passou a beber muito mais. E chegou o final de semana, né? E eu entrei em contato com eles e perguntei, olha, durante o final de semana eu posso visitá-lo? E a veterinária falou para mim, não, durante o final de semana não pode, porque ele é levado daqui para o centro, onde ele tem um monitoramento melhor. E aí eu falei para ela, poxa, então faz uma gravação, né? Manda para mim uma foto para mim saber como ele está, porque ele estava muito quietinho e se sentindo num local estranho, né? Sentindo falta de nós. E aí ela não me respondeu mais. Na segunda-feira eu fui lá sem avisar pela manhã e quando eu entrei eu não acreditei na cena. A veterinária estava sentada no escritório dela, eu abri a porta onde ficava a salinha do cachorro que era separado. E o fedor era insuportável. Fui com uma amiga e a gente quase passa mal com o fedor da sala. E o Thor estava sem reação, não me reconhecia, não tinha nenhuma ação, malmente conseguia olhar na minha direção. E o paninho onde ele estava em cima estava com fezes, com urina. E eu saí da sala e fui lá perguntar à veterinária, você poderia, por gentileza, trocar os panos do cachorro? Porque está em uma condição que não tem como ele permanecer. Então ela fez cara feia, veio, segurou nas patinhas dele, né? Abriu a gaiolinha onde ele ficava, puxou ele para fora, o corpinho dele bateu no chão. Ela tinha homens, outras pessoas no estabelecimento que poderia carregar o cachorro com cuidado. Colocou ele no chão, em cima de uma toalha, eu ajudei ela a tirar os panos sujos que estavam, ela trocou os panos sujos. E aí eu falei para ela, cadê o pote de água? Porque aqui dentro não tem nenhum pote de água para ele. E você sabe que eu te avisei que ele bebe água sozinho. Ela falou, não, eu tô dando água para ele na seringa e o soro é suficiente para ele. E eu falei, não, consegue um pote de água? É possível? Ela falou, vou pedir a um fulano para poder trazer um pote de água. Eu falei, não precisa. Fui no estoque dela, escolhi um pote de água grande, porque ele tinha 21 quilos, é um husky siberiano. Então ele tem um porte grande. Busquei esse pote, lavei na pia dela, enchi com água, dei para ele tomar. E aí foi quando ele reagiu e só faltou se jogar dentro da vasilha. E a vasilha grande assim, ele tomou metade da vasilha de água e eu falei para ela, olha, cuida dele direitinho, né? Isso na segunda, porque amanhã eu quero levar ele embora. Amanhã meu esposo vai chegar de viagem, eu quero levar ele embora, porque se ele for falecer, eu quero que ele fique comigo. Que ele saiba que tem alguém que ama e cuida e zela por ele. E se ele for partir, eu quero que ele parta comigo, do meu lado. Né? Eu só quero que ele tenha o conforto possível que eu consegui dar para ele antes dele partir. E aí eu fui embora na segunda-feira de manhã, voltei na terça de tarde, porque eu já estava desconfiada, ou voltei na segunda mesmo de tarde, que eu já estava desconfiada deles deixarem, né, sem assistência, para dar água novamente para ele. Mais uma vez ele bebeu bastante água. E aí ela mandou mensagem para mim dizendo, olha, ele teve uma reação. Ele está começando a reagir. Eu acho que é porque você veio aqui. E na verdade é porque ele tinha bebido água. Porque se ele fosse se sentir bem só com a minha presença, eu não precisava internar ele. E quando eu cheguei em casa na segunda ainda à noite, eu liguei para ela, coloquei meu celular para gravar e perguntei, vem cá, me explica, veterinária.
como funciona após a loja fechar. A loja fecha às 18 horas da noite, vocês abrem no dia seguinte, 8 da manhã. Foi quando ela descreveu para mim que ela sai da casa dela, vai lá 11 horas da noite, medica, dá água e alimento, volta para casa dela e depois retorna de manhã cedo novamente para poder fazer a mesma coisa. E eu tenho gravado. Aí ela falou para mim: Roberta, você não precisa ficar preocupada com o Thor, porque aqui ele está sendo bem cuidado. Eu falei para ela: não ficar preocupada é impossível. Mas tudo bem. Desliguei a ligação, guardei o meu áudio. E na terça-feira, quando eles me deram a notícia do falecimento, eu fui lá, conferi o corpinho do Thor e fui direto no balcão. Eu falei: eu quero que você me mostre as gravações agora. Mostra agora as gravações. Porque a sua veterinária disse que ela vem aqui na madrugada dar assistência. Não só para ele, como para os outros animais também. E aí o gerente já foi logo me dizendo: olha, Roberta, isso não acontece. Eu sinto muito, mas à noite ninguém vem aqui. Eu falei: eu quero ver nas câmeras. E ele me mostrou nas câmeras. No mesmo dia que eu liguei para ela, ela me viu a preocupação, sabia o estado do cachorro. Ela mentiu para mim na maior descaração. Você acredita que esse não acompanhamento à noite pode ter aí ocasionado a morte dele? Com certeza. Eu acredito que ele poderia durar ainda que fosse mais um dia. Eu só queria que ele morresse comigo. Eles poderiam dar assistência para o meu cão para pelo menos na terça-feira eu ter o privilégio de tê-lo em casa. Ele não me incomodava não, se ele urinasse, se ele fizesse as necessidades dele e eu tivesse que limpar como eu já tinha feito antes, não tinha problema, eu estava ali para dar toda assistência ao meu cão. E ontem, quando eu fui fazer o pagamento, esperei a dona do estabelecimento chegar, ela me levou até uma sala, um escritório, ela e o meu esposo, e ela tentou me coagir. Ela disse que não era bem assim, que eu estava inventando as situações, e grossa comigo, em momento nenhum pediu desculpa por nada ter acontecido. A preocupação deles era só receber o pagamento, né? E eu fiz o pagamento, porque eu falei para ela: eu tenho palavra, e eu vou cumprir a minha palavra, porém, eu vou atrás dos meus direitos também, porque o que vocês fizeram não é correto. Eu não tenho como reaver a vida do meu cão, mas eu posso impedir que eles continuem mentindo e trabalhando com outros animais e colocar outros animais nessa mesma situação. Você também fez uma denúncia da delegacia, né? E como que tá? Vai abrir um processo? Como que vai funcionar? Com certeza. Eu não posso dar para trás. Eu não posso. Eu tenho que seguir adiante. E eu vou sim abrir um processo contra ela. Em momento nenhum, nem ela, nem a empresa me prestou nenhum atendimento especial por eu ter terminado de perder o meu cão. Né? Muito pelo contrário, eu recebi mensagem de 2 pessoas me perguntando: quando é que você vai retirar o corpo dele? E como é que vai funcionar o pagamento? É a única assistência que eu recebi. O que você espera? Eu espero que eles não possam mais trabalhar na cidade na área. Se eles quiserem vender produtos, oferecer exames, por favor, faça. Mas oferecer uma internação que não existe, não. Porque eu paguei até pelos panos sujos que ele estava em cima. Na nota fiscal diz. E se eu paguei por seringa, paguei pelo acesso, pelo soro, pela comida que o meu cachorro comeu lá, pela internação, por que que meu cachorro estava em cima das fezes? Por que que eu cheguei lá na segunda-feira e encontrei ele naquele estado? Em casa ele não ficava naquele estado. E é por isso que eu vou sim, até o final.